Olá, graça e paz. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Agora, o governador da Judéia é Festo. E ele tem agora que desenrolar um problema que lhe foi deixado pelo seu antecessor. O nome desse problema, Paulo de Tarso. Ele precisa ouvi-lo, os judeus fazem acusações, os judeus, não falamos o povo judeu, estamos falando das autoridades judaicas que se voltaram contra a seita dos nazarenos, assim como era chamada a fé cristã no início, pelos próprios judeus, e eles estão tentando politicamente, de todas as formas, condenar à morte o apóstolo Paulo. Em Atos 25, a partir do versículo 5, chega a vez de Festo então ser interpelado e ele manda chamar Paulo. Diz assim que Festo convida os judeus então, habilitados, a fazerem acusações corretas, coerentes diante dele contra Paulo. Chega o versículo 7, manda então, ele se assenta no tribunal, manda chamar Paulo. Versículo 7 diz: quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Olha a consciência de Paulo, olha o que ele estava dizendo. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Não cometi pecado contra a religião, não cometi pecado contra os símbolos da nação, o templo era um, e não cometi pecado contra as leis, não cometi pecado contra o sistema. Olha o que ele está dizendo: eu não cometi pecado em hipótese alguma. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Por quê? Porque ele era romano também, né? Onde eu devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como o senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles, nem o governador, né? Nem o governador Festo poderia entregar a eles. Ele diz: apelo para César. Depois de consultar ali os seus auxiliares, o governador diz: apelaste para César irá. Veja o que eu quero dizer aqui. Como a fé cristã está envolvida de uma forma ou de outra, acusada ou não, ela está sempre ou sendo alvo ou de alguma forma tentando influenciar, né? Ela está sempre no meio da sociedade. E pelo fato dela estar no meio da sociedade, ela ser uma fé também, que as pessoas que fazem parte da sociedade participam dela, a política está sempre perto. Isso aqui não é uma justificativa para a política, mas nós estamos dizendo que decisões políticas estão afetando a fé cristã, tentando calar a fé cristã ou tentando destruir os líderes cristãos. Olha que interessante. E a fé cristã, de seu lado, está tentando dizer assim: nós não estamos cometendo falhas, erros e pecados contra as pessoas, contra a política, contra o sistema, contra o governo. Nós não estamos fazendo nada disso. E a fé cristã defendendo-se diante também dos políticos. A fé cristã não se omite, né?
ainda que o sistema político deseje calar a fé cristã, destruir a fé cristã ou destruir os seus líderes. Isso é extremamente importante e a nossa consciência deve estar sempre alerta em relação a isso. Deus abençoe você.